em conversas, não só em grupo, mas em conversas pessoais, né, que a gente costumava ter, a gente sabia. Era discutido, nossa, o ministro tá demais, olha, o ministro tá deixando a gente louco, olha, a gente vai ter que fazer isso, mas a gente alertou o ministro que isso aqui não é certo, mas não adianta, não tem como falar. Olha, o ministro está pedindo isso, olha, vamos fazer, mas a gente sabe que é um problema dele, ele conhece a lei, ele conhece tudo, e é óbvio, ele está assinando, porque a gente não tinha a opção de não fazer, não existia essa opção, e nem a opção de sair, porque se tivesse a opção de sair, eu tentei diversas vezes e eu não consegui. Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade, e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Nossa audiência, alguns dias atrás nós entrevistamos o Eduardo Tagliaferro. E aparece agora um novo capítulo da série Vaza-Toga, lança luz sobre a engrenagem clandestina que operava dentro do STF e do TSE sobre a influência do ministro Alexandre de Moraes. Trocas de mensagens obtidas com exclusividade pela revista Oeste mostram que, em outubro de 2022, auxiliares próximos ao magistrado traçaram planos para bloquear a plataforma Getter. É uma rede social criada pelo empresário Jason Miller, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em 3 de outubro de 2022, 2 dias depois do primeiro turno das eleições, o juiz Ayrton Vieira, que atuava como assessor judicial de Moraes no STF, enviou uma mensagem a Eduardo Tagliaferro, então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, para pedir o bloqueio da plataforma. O pedido surgiu depois de Vieira confundir uma postagem de Alan dos Santos no X com uma publicação feita no Getter. Estamos com Eduardo Tagliaferro e já dou boas-vindas. Obrigado, Tagliaferro, por nos acompanhar novamente nessa transmissão do Faroeste Brasileira. Eduardo, estamos conectados? Sim. Não estou. Agora sim. Eduardo, boa tarde, obrigado de novo. A audiência estava perguntando, cadê Tagliaferro? Cadê Tagliaferro? Porque Tagliaferro tinha prometido uma informação valiosa e agora nós começamos a conhecer detalhes dessa informação a partir da revista Oeste e somos muito gratos por essa divulgação. Mas gostaria que você nos comentasse, Eduardo, qual foi o contexto, em que situação? Temos alguns prints que, conforme você vai falando, vai aparecendo na tela também. Mas nos conta um pouquinho dessa situação que estamos falando agora. Boa tarde, Segres, boa tarde a todo mundo. Eu ainda estou vivo sim, continuo livre, ainda não fui preso por Alexandre de Moraes. Com relação a esse trabalho realizado, né, solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, como todos os demais trabalhos, não tinha sequer diferença, tá? Ele recebia, obviamente, de alguém alguma informação de que algo foi publicado, que existiam pessoas dentro do ciclo de amizade dele, familiar, a gente não sabe, e ele recebia em seu celular o WhatsApp, ou ele mesmo até olhava, a gente também não sabe, e encaminhava isso para os seus juízes auxiliares dentro de um grupo que eles tinham, tá? A partir disso, esse material, esses pedidos, eles eram direcionados em um outro grupo, né, do qual eu fazia parte, que se chamava um grupo do TSE e do STF, onde tinha ali dentro juiz auxiliar do STF e juiz auxiliar do TSE. Recebendo esse material, a gente passava para a assessoria e já pedia para que o pessoal levantasse de foto aquela publicação existia e era compatível com o que foi passado para a gente. Eduardo, tem gente que critica a tua postura, e é normal, imagino que você já esteja acostumado, indicando que você está tentando obter algum benefício, como se um like permitisse que você e a sua família sobrevivam. Se você permitir, nós vamos colocar na tela parte dessa informação que já está na revista Oeste para aqueles que são nossos assinantes, e se não é assinante, assine, porque vem mais
Chumbo grosso, né? Falou jumbo grosso em setembro, grosso em setembro. Então, setembro, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas, Edu, por favor, coloca na tela para que o Eduardo, se ele tiver a gentileza de nos comentar qual foi o contexto desse pedido e que foi o solicitado. Temos aí na tela, eu não consigo enxergar, a minha idade não me permite enxergar. Não sei se você, Eduardo, está vendo o que está acontecendo? O que está sendo publicado? Sim, está passando para mim aqui. Perfeito. É uma conversa de Comenta, 25 por favor. de setembro. Comenta, por favor, o que aconteceu nessa época. Bom, pelo que eu estou vendo aqui dentro dessa conversa, né, desse diálogo entre eu e o juiz auxiliar, é aquilo que eu falei agora há pouco, volto a afirmar, né, que foi enviado pelo ministro Alexandre de Moraes ao juiz auxiliar. Nesse caso, acredito que não tenha sido direto no meu grupo que eu tinha com ele, com os juízes, e sim no grupo do ministro com o juiz, encaminhado para a gente, né? Então, pelo que eu entendo aqui, trata-se de uma postagem, né, referente ao programa Terça Livre, que era do Alan dos Santos, e o ministro pediu para que isso fosse bloqueado, como eu falei, como todos os pedidos feitos por ele. Agora, Eduardo, em algum momento alguém falou, senhor, esse pessoal, Miller, é assessor do Donald Trump, é uma pessoa muito influente nos Estados Unidos, ou era só acatar a ordem e ia por aí? Sinceramente, eu tinha total desconhecimento e até vou ser sincero com você, até agora, nesse momento, eu não sabia de quem se tratava. A gente não, eu, por exemplo, no meu caso, eu não sabia quem era quem e não diferenciava pessoas, né? Eu tinha a opção só de realizar o trabalho, entendeu? Recebia, de fato, o trabalho e era encaminhado para assessoria. Mas aquilo que eu volto a falar, se era o presidente da República, do Brasil, dos Estados Unidos, ou um mero porteiro ou faxineiro de qualquer um desses países, não menosprezando o trabalho, que todo trabalho é importante, a mim nunca teve diferença e era tratado da mesma forma conforme o ministro passava. Agora, para a nossa audiência, que é muito crítica, e está perfeito que assim seja, né? Nesses dias que nós tínhamos te entrevistado, estamos aguardando, ansiosos por essa informação. Parte dessa matéria já está na Revista Oeste, mas tem uma matéria que ainda não está na Revista Oeste, que tem a ver com uns comentários feitos em função do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Vamos colocar na tela para que você possa nos conversar sobre esse acontecimento. Na tela. Nos conta um pouquinho. Bom, isso começa que quando eu recebi isso, eu de fato achei um absurdo, entendeu? É aquele episódio de o advogado, né, naquela época, Zanin, dentro do aeroporto de Brasília, quando entra uma pessoa, eu não me recordo qual era o nome da pessoa, e ela com o seu celular filma e começa a falar palavras não tão agradáveis a ele, tá? E isso foi filmado e possivelmente passado ao ministro, não sei se por ele ou por alguém, obviamente, acredito, do PT, e diante disso aí, o que o ministro pediu? Esse diálogo que você pode ver aí, no primeiro, à meia-noite e 31, um horário absurdo, é uma conversa entre o juiz auxiliar e o ministro Alexandre de Moraes, onde que ele pede aqui para a gente verificar, né? Acredito eu que o próprio Marco estava vendo... Está online ainda, acho que caiu. O próprio Marco estava olhando... ok. O próprio Marco estava olhando essa postagem e acredito que ele não tenha conseguido identificar, e a partir disso o ministro passou para ele, passou para mim, e foi pedido para que eu, entre aspas, olhasse isso, tá? Tentasse obter esse material junto ao aeroporto ou à Polícia Federal. Lembrando que não se tratava de nenhuma autoridade. Era simplesmente um advogado, como qualquer outro advogado, o qual hoje, né, os advogados hoje são tratados de forma vexatória por Alexandre de Moraes. Mas nesse caso, em se tratando de Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, foi pedido um diferenciamento, ou seja, que se levantasse todas as câmeras do aeroporto junto à Polícia Federal, identificasse a pessoa para que Alexandre de Moraes pudesse ir atrás dessa pessoa. Agora, Eduardo, quando nós estamos falando do juiz auxiliar, Vieira, tenho informação, vi hoje e ontem nas redes sociais, o próprio Flávio Bolsonaro encaminhou um ofício
convidando, essa é a palavra correta, não é uma intimação, é um convite, né? Estão convidando. Para você declarar no dia 2 de setembro na Comissão de Segurança. Me corrija, por favor, Isso se eu mesmo. estou falando alguma Não, coisa não. Tá perfeito. que esteja errado. Ok. Perfeito, Segurança. Essa tua participação vai ser online, certamente. E Sim, tô no o exterior. juiz auxiliar Vieira também foi convidado. A tua expectativa é que ele participe? Ó, pelo que eu entendi, pelo que eu vi no convite, foram os dois juízes auxiliares, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Mas com certeza, assim, acredito que eles não participem, não se envolvam nisso, ou se participarem, aquilo que eu sempre falei, né, será um milagre. Tá, bom, obviamente vão te perguntar sobre todas estas questões. Até lá, muita informação será divulgada, adicionalmente com essa que já está sendo divulgada. Adiantamos a nossos assinantes que na sexta-feira teremos muita notícia sobre esse assunto também. Mas eu volto a te perguntar, porque a audiência vai se renovando. Qual foi o momento em que você sentiu dizendo: isso aqui está pesado demais, eu estou fazendo coisas que não deveria, trabalhando para uma questão de irregularidade, se tratando de um órgão de justiça, ou seja, um órgão de justiça fazendo injustiças para culpar, derrubar perfis ou plataformas, como foi o caso. Qual foi o detonante? Bom, na verdade, o momento em que eu percebi que algo era diferente foi entre 1 e 2 semanas que eu já estava no Tribunal Superior Eleitoral, e eu percebi que dentro do que a gente recebia para fazer análise, para poder fazer o relatório do material, né, da publicação, seja vídeo, seja foto ou um comentário, e identificar a veracidade daquele material que a nós era encaminhado e trazer o link, né, a URL, para colocar no relatório e mandar para o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral tomar as devidas ações que eles achassem interessante, eu percebi que só vinham materiais de direita. Eu nunca, que eu me lembre, nunca recebi um material da esquerda. Nunca recebi um material de partidos simpatizantes à esquerda. Somente materiais da direita, em especial os personagens que a gente já conhece: Daniel Silveira, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Ludmila Grilo, quem mais? Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Zé Trovão na época. Aliás, todos aqueles personagens, né, que estavam dentro do período eleitoral, se manifestando, né, dando a sua palavra nas redes sociais. Mas, Eduardo, essa fala tua no Senado, na comissão, você sabe se será televisada, se será pública, será privada? Olha, de acordo com a que teve anteriormente, e eu, por questões de segurança, avisei ao Flávio Bolsonaro que eu não compareceria, ela sim foi transmitida ao vivo. Então, eu acredito que essa também, do dia 2 de setembro, vai ser ao vivo para todo mundo assistir. O professor Suano tem uma pergunta para você. Talhaferro, boa tarde. Primeiro, meus agradecimentos pelo que você está fazendo. Como cidadão brasileiro, eu falo isso, tá? Tem alguma coisa na acusação que é feita contra você por parte do ministro Alexandre de Moraes que às vezes chega a ser até um tanto quanto engraçada. Me lembra o Monty Python, quando eles tentavam identificar quem era um bruxo. Monty Python, uma comédia, quem era bruxa. Ela está respirando, é bruxa. Não, parou de respirar. Então é bruxa também. Que é a acusação de atentado ao Estado Democrático de Direito. Você também está sendo acusado disso. A minha pergunta é muito direta. O que eles estão querendo dizer com isso? Que você era um infiltrado e eles não teve capacidade de verificar pelo serviço de inteligência pessoal dele de que você seria um infiltrado? Ou ele está simplesmente dizendo, não, ele é um novo Don Quixote, que do nada resolveu atentar sozinho contra o Estado Democrático de Direito? O que ele está querendo dizer com isso quando ele acusa de atentado ao Estado Democrático de Direito? Boa tarde, professora. De fato, não faz sentido algum esse tipo de acusação, né? Eu não tenho nada de... Eu não estava presente em momento algum em algum ato antidemocrático, não portava arma nesses atos. Assim, eu simplesmente estava em solo italiano e falando o que, de fato, deve se falar, né? Que são as atrocidades cometidas por ele. Então, eu não entendo isso como um ato antidemocrático, né? Eu acredito que ele trabalha dessa forma, como eu sempre vi, para poder tentar penalizar as pessoas dentro da mente diabólica dele. Ou seja, ele coloca o que ele quiser, da forma que ele quiser. Se você observar,
dentro da denúncia do Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, ele, em momento algum, questiona o conteúdo, ou seja, ele fala que é vazamento de sigilo profissional. Então, se é de fato um sigilo profissional e teve um vazamento, toda a notícia é uma notícia verdadeira. E embaixo ele vem falar que se trata de fake news. Ele tem que decidir, é fake news ou é sigilo profissional? Porque se é fake news, ele está capitulando errado a denúncia. Um bom ponto, Eduardo, porque se é fake news, não teria motivo para pedir a tua extradição. Poderia te acusar de fake news, eventualmente, alguma coisa assim. Mas se está sendo... Todas as acusações, inclusive, repito de novo, porque foi brilhante o comentário do nosso colega Carlo Cauci, em que a tua extradição é solicitada, mas não tem um processo aberto, não tem sentença condenatória, não tem absolutamente nada. Então, não tem muita lógica jurídica, e eu não entendo nada do assunto, pedir a extradição de uma pessoa que está sendo investigada, porque se eventualmente você é extraditado, vem ao Brasil, faz um processo. Bom, já a tua segurança estaria comprometida claramente. Mas se você vir aqui e falar, não, é inocente, foi, sei lá, sim, divulgou algumas coisas, mas eram fake news, ou o que for. Você poderia voltar para a Itália de novo? É um pouco absurdo, desde o conceito jurídico. Qual é a tua visão, e tudo que você puder falar, e sempre com respeito daquilo que não pode ser falado, respeito desse processo? Se alguém pede a tua extradição, deve ter conversado com os teus advogados. O que eles te orientam em relação ao lugar onde você está hoje, no país em que você está, dizendo não vai rolar uma extradição, porque não tem processo aberto? Por favor. Na verdade, até tem uma investigação da Polícia Federal de agosto do ano passado, onde trata o vazamento daquele áudio publicado pela revista Folha, né? Pelo jornal Folha de São Paulo. E dali para frente eles começaram a me investigar todos, inclusive quebraram não só o meu sigilo, como o sigilo do meu advogado, né? Ou seja, o sigilo profissional entre advogado e cliente, e divulgaram na matéria, todo o material, nas minhas conversas, inclusive pessoais, deixaram tornar isso público, tá? Foi feito, eu fui indiciado pela Polícia Federal, um dia após aquele episódio do Eustáquio, né, que ele falou que estava fugindo, isso e aquilo, que não era uma verdade, entendeu? Eu tinha vindo passear aqui na Itália e tinha voltado. E a partir daquele, a Polícia Federal, no dia seguinte, que foi dia 1º de abril, inclusive o dia da mentira no Brasil, né, dizendo que eu fui indiciado somente por eu ter na minha agenda de contatos o contato do jornalista, ou seja, atenção, todos vocês jornalistas dos quais falam comigo e eu tenho contato, vocês estão sujeitos a serem investigados e denunciados também pela Polícia Federal. E eu, com base também num print de uma conversa de 5 ou 6 meses que antecederam esse vazamento, aonde eu e a minha esposa, que era estudante de jornalismo, eu brinquei com ela, porque de fato todos os jornalistas me procuravam e tinha ali uma matéria, o Serapel me perguntou, você pode fazer isso? Aí eu brinquei com ela para poder falar, olha, o jornalista me procurou, vou falar isso e aquilo, mas sobre o funcionamento. Ela inclusive escreveu assim, será que falar a verdade é o melhor caminho? E foi apagado isso. E mais nada, não tem uma prova nenhuma de que eu fiz o vazamento, que eu coloquei. Com base nisso, eles fizeram... Agora, depois disso, abriu o prazo no dia 2 de abril para o Ministério Público, no caso do Dr. Paulo Gonet, fazer a denúncia em 15 dias. Mas Gonet só fez a denúncia agora, no dia 20, o dia 22, depois do quê? Que eu me manifestei referente à aplicação da Lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes. Ou seja, você consegue ver que se trata de uma perseguição. Mais um detalhe só, que é importante eu falar. Se você pegar todas as movimentações dentro do processo da PET que foi instaurada contra em meu desfavor, ela tem em um ano 166 movimentações, um recorde. Não tem processo no Brasil com tanta movimentação. E seriam uma movimentação a cada 2 dias. Isso não existe no judiciário. Sendo que do dia 1º agora, de agosto até hoje, foram 53 movimentações, ou seja, 35%
de toda essa movimentação somente porque eu comecei a denunciar Alexandre de Moraes. Então isso mostra claramente que se trata de uma perseguição. Ele tenta, de qualquer forma, tentar me calar. Então, o objetivo dele, na verdade, não é resolver qualquer problema, é me levar para o Brasil para que eu me cale, para que eu não fale nada, entendeu? Me calar minha voz para que eu não denuncie todos os crimes, todas as atrocidades que ele cometeu. Mas ele não vai conseguir, independente de ter ou não ter uma extradição, que eu também não acredito. É todo material, estou divulgando, não estou preocupado, já está a imprensa, está com você, está com todo mundo, e vai continuar sendo feita todas as denúncias. O João Belucci tem uma pergunta para você. Tagliaferro, boa tarde. Eu queria perguntar para você no sentido de que o juiz auxiliar do STF é quase que talvez um dos ápices da carreira do juiz, né? Que o concurso é super difícil e tal. Tem o STF, talvez o maior, STJ ali, mas o juiz auxiliar também do Supremo, ele é um cargo muito alto. E ali entre vocês, nas conversas vazadas, né, a Ayrton, o senhor, a outra juíza que eu esqueci o nome, é evidente, assim, até eu tenho formação jurídica, que a grande parte ali do que se falava de ordens, enfim, eram ilegais. Qual que era o sentimento entre vocês, né, de estar num posto tão alto, chegar num patamar tão desejado e ter que dar cabo a ordens ilegais? E se você acredita que os demais juízes tenham dossiês para eles se resguardarem futuramente, caso possam vir a ser responsabilizados? Olha, boa pergunta, bem colocada. De fato, eram posições altíssimas dentro do judiciário brasileiro, apesar de eles estarem como juiz auxiliar, são juízes auxiliares de um ministro do Supremo Tribunal Federal, um cargo altíssimo. Em conversas, não só em grupo, mas em conversas pessoais, né, que a gente costumava ter, a gente sabia. Era discutido, nossa, o ministro tá demais, olha, o ministro tá deixando a gente louco. Olha, a gente vai ter que fazer isso, mas a gente alertou o ministro que isso aqui não é certo, mas não adianta, não tem como falar. Olha, o ministro está pedindo isso, olha, vamos fazer, mas a gente sabe que é um problema dele, ele conhece a lei, ele conhece tudo, e óbvio, ele está assinando, porque a gente não tinha a opção de não fazer, não existia essa opção, e nem a opção de sair, porque se tivesse a opção de sair, eu tentei diversas vezes e eu não consegui. No próprio áudio vazado com o Ayrton, vocês percebem que ele está cansado e está exausto, ele também tenta sair. Mas ele não consegue. Entendeu por quê? Porque é medo. Medo. Se a gente dentro de um local, imagina de uma casa, vê um psicopata, vê um cara que está fazendo mal por um monte de gente fora dessa casa, a gente liga um alerta, né? A gente liga, vamos tentar manter o bom relacionamento com essa pessoa, para que ela não faça mal nenhum para a gente, e no momento que a gente conseguir, a gente vai escapar. Ou seja, como se estivesse vivendo dentro de um filme de terror. Então, justamente isso que aconteceu com todo mundo. Eduardo, alguém do STF ou do TSE, ex-colegas teus, colaboradores da divisão que você comandava, te ligaram em algum momento quando começa a aparecer toda essa série de divulgações de fatos que você guarda e estão aparecendo agora com esse nome de Vaza Toga 2? Não. Ninguém me procurou, ninguém falou comigo. Para ser sincero, tem um juiz auxiliar, que não é mais o juiz auxiliar há um bom tempo, e por eu ter um relacionamento com ele antes da Suprema Corte, eu procurei ele, falei, puxa, tá acontecendo isso, olha que situação, vazaram o telefone, isso, e o ministro tá vindo atrás de mim, sabe? E é óbvio que preocupado, porque a gente sabe de que forma ele trabalha, de que forma que ele age, entendeu? Ele não tem um raciocínio humano, ele simplesmente a gente se sente dentro do Coliseu e ele lá é o imperador e fazendo com que a gente seja comidos pelos leões. Mas sim, só o único que eu tive pouquíssimo contato e não tive mais, com mais ninguém. Da assessoria do TSE, ninguém. Qualquer país sério seria procurado a tua pessoa por alguma pessoa da justiça que diga, me mostra o que você tem para ver se isso realmente é tão grave quanto parece. Aqui dá a sensação de que está sendo procurado para que você não conte o que parece estar errado. Faroeste brasileira, literalmente. Eduardo Tagliaferro, muito obrigado. As portas aqui da Revista Hoje estão abertas. Sexta-feira, notificamos a nossos assinantes, terá mais informação divulgada. Agradecemos a quase 29 mil telas aqui no YouTube, 6 mil telas no X. E estamos às ordens. O que você precisar, a tela da Faroeste Brasileira e da Revista Hoje estão à tua disposição. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Segre, obrigado a todo mundo, obrigado ao povo brasileiro. Quem quiser olhar lá no meu Instagram, eu tenho colocado algumas coisas e nós vamos continuar. E sempre que você precisar,
estarei aqui à sua disposição, à disposição do seu público. Muito obrigado e vamos desejar aí que tudo isso se termine bem e aí o Brasil saia vencedor. E que seja justiça. Se eventualmente o que você. E te peço perdão da forma que eu vou me expressar, mas se você for um picareta que Sim. está inventando, que seja feita justiça. Mas se pague você por estiver isso. falando a verdade também. Porque senão estamos em uma Exatamente. desproporção, né? Não me incomodo de pagar pena de nada, desde que seja justa, de que eu tenha cometido um crime. Sou tão confiante no que eu estou fazendo que isso não vai acontecer nunca. Tanto que vocês percebem que o meu punidor é justamente aquele que eu estou revelando os crimes cometidos com ele. Começa por aí a injustiça. E se ele não soubesse que isso era crime, ele não estava tão desesperado para me pegar. Muito obrigado de novo e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso.
Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.